Você precisa mudar essas coisas antes de pensar em emagrecer. Na verdade, não só emagrecer por motivo estético, mas por motivo de saúde mesmo, para melhorar todos os seus exames químicos, para melhorar toda a sua saúde e para organizar toda a sua vida. E é aqui que está a chave, a organização. A primeira fase do emagrecimento é organização. É isso que pode estar te faltando, mas essa vai ser uma etapa inicial, vai ser a primeira e a principal etapa para você conseguir mudar tudo. Por quê? Tem muita coisa que a gente não consegue fazer durante uma consulta de 1 hora com uma nutricionista, no caso comigo, tá? E muitas coisas você não vai conseguir realizar do que a gente for passar para você se antes você não tiver essa etapa de organização. E é por isso que eu já estou te adiantando isso, tá? Por quê? Às vezes a gente não tem tempo de falar tudo que a gente queria para o paciente durante a consulta. Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para reorganizar na mente, na vida, e por isso eu estou gravando aqui esse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível para os meus pacientes, mas também para qualquer pessoa onde chegar no YouTube e ver esse vídeo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar de ordem, de organização, você vai precisar de recomeço e de uma capacidade de não se desanimar quando começar a ver resultados pequenos. Por que eu tô falando isso? Quando a gente passa um plano alimentar, para você conseguir fazê-lo, você vai precisar mudar muitas coisas na sua rotina. Por exemplo, você vai precisar se adiantar-se nas suas compras, preparando as refeições ou encomendando as refeições, na organização das refeições. E isso, talvez, para você conseguir fazer isso, você vai precisar de uma grande etapa de reforma antes disso. Para você conseguir fazer exercício físico, você vai precisar mudar muita coisa na sua rotina. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, talvez você precise, antes disso, antes dessa etapa de dizer, não, eu vou emagrecer e vou na nutricionista, ela vai resolver todo o problema da minha vida, você precisa saber que você talvez tenha que encontrar uma babá para ajudar a cuidar da sua criança para você ter mais tempo, ou um familiar, ou você sair da casa da sua sogra porque ali você não tem espaço, autonomia na cozinha. Talvez você precise mudar o turno do seu trabalho. Talvez você precise mudar o seu trabalho, tá? Eu sei que é difícil isso, mas às vezes tem trabalhos que são totalmente contra a saúde humana, tá? E existem vários estudos que comprovam que existe uma grande correlação entre aumento de risco de doenças nos trabalhadores noturnos, nos trabalhadores que são de turnos que não são convencional. Como assim o convencional? Que não é o convencional para a nossa saúde, para a saúde humana, porque o corpo humano ele tem um relógio biológico. Quando você vai contra esse relógio biológico, totalmente contra esse relógio biológico, você desregula toda a sua bioquímica. Por que eu estou falando isso? Eu estou sendo totalmente contra os trabalhadores noturnos, eu estou dizendo para você largar o seu emprego e ficar sem emprego? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, olha só, não existe, tá, uma pílula mágica que vá resolver a tua saúde de um dia para o outro que vai fazer te emagrecer. Você pode dizer, mas eu tenho tem Monjaro, hoje em dia a gente tem várias canetinhas que a gente pode aplicar e vai reduzir drasticamente o peso? Pode, tá. Vai resolver? Vai. Vai diminuir muito do teu peso corporal, vai melhorar consequentemente muitos marcadores bioquímicos, melhorar a tua saúde, mas, porém, o que pode acontecer, que já está acontecendo, passado o efeito, né, dessa etapa, se você não tiver uma reorganização aqui e ao seu redor, da sua rotina, da sua vida, tudo pode voltar. Ou seja, a causa não foi tratada. Que causa é essa?
A causa é desordem. A causa é desordem. Do seu grande peso, né, do seu sobrepeso, da sua obesidade, de várias desregulações metabólicas no seu organismo, é desordem. E talvez uma desordem não sua, mas uma desordem anterior a você. Por exemplo, muitas pessoas já nascem com uma predisposição para ter um sobrepeso, para um ganho excessivo de peso, porque ou na gestação ou durante essa primeira infância, a alimentação da mãe ou a alimentação que foi fornecida para você durante criança fez com que você ficasse assim, com essa grande capacidade de ficar acumulando gordura, 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 mesmo sem comer muito. Houve uma mudança metabólica ali. Então, talvez a sua mãe, por ter te dado um monte de mingau, de leite condensado, de, sei lá, um monte de coisa, ou porque ela não tinha tempo, ou porque ela tinha preguiça, ou porque ela não tinha condições financeiras. Porque ela não tinha condições financeiras, porque aí já era uma desordem antes dela, né? Que não era apenas culpa dela. Mas o que eu quero dizer, a desordem na nossa vida faz com que a gente adquira já essas consequências ou nós mesmos provoquemos essas consequências, tá? Então, quando eu estou falando de emagrecimento, eu estou falando de eu preciso reorganizar a minha alimentação. Além disso, eu preciso reorganizar a minha atividade, não é atividade física, tá? Assim, o teu gasto calórico, o quanto que você gasta, quanto que você movimenta os seus músculos e os seus ossos. É isso que eu estou falando. Você precisa mudar o seu sono. Você precisa mudar toda a situação de estresse mental. E para você fazer essas coisas, você vai precisar planejar, tá? Sobretudo se você não for uma pessoa solteira que vive sozinho. Porque se você for solteiro e viver sozinho, já é difícil fazer essas coisas, tá? Já é difícil conciliar com o teu trabalho, com o teu estudo, com o trânsito da tua cidade e conseguir fazer isso. Agora, imagine para quem é pai e mãe de família, tem muitos filhos e tem muita responsabilidade. É muito mais difícil. Por quê? Porque aí já não se trata de organizar só a rotina da pessoa. Tem que organizar junto com o cônjuge, e tem que organizar junto com a rotina dos filhos, e tem que organizar junto com a rotina da escola, junto com tudo. E essa etapa pode ser mais demorada do que você pensa, mas não pule essa etapa. E não desanime se essa etapa começar a demorar mais do que você espera. Talvez você quisesse mudar de casa e para mudar a sua alimentação, enfim, você vai fazer essa análise, você vai chegar à conclusão de que se eu não sair desse lugar, eu não vou mudar a minha alimentação. Ou se eu não sair dessa condição de trabalho, eu não vou melhorar a minha saúde. Você vai chegar mesmo nessa conclusão. E quando essa etapa chegar, que é a de esclarecimento, de você perceber o que precisa ser melhorado, e perceber que se eu não abrir mão disso, eu não terei isso, muitas vezes essa etapa chega, e é uma parte da etapa inicial também, essa mudança que vai depender não apenas de você, né, vai depender do mundo inteiro, assim, de tudo que tem fora de você, vai depender de disponibilidade de mercado, vai depender da disponibilidade e da força de vontade do seu cônjuge de te ajudar, da rede de apoio que você tem para a sua família, para os seus filhos, vai depender de tudo isso, vai depender não só de você. Então, talvez demore essa primeira etapa, vai demorar, mas não desanime se ela demorar. Essa etapa vai ser necessária para uma mudança efetiva e duradoura. Uma mudança, assim, pro resto da vida. É disso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô falando de uma mudança, assim, de você pegar uma dieta, aí você emagreceu, você seguiu direitinho, você só emagreceu, tá? Você não melhorou a sua saúde. O que eu quero dizer? Você perdeu massa muscular, você perdeu gordura, você perdeu peso, mas você não melhorou os seus exames, porque existe uma saúde invisível que está além do peso. Você
seguiu isso, deu certo, perdeu os 7 quilos que você queria, os 3, os 5 quilos, mas depois de um tempo, voltou tudo de novo. Ou seja, é esse tipo de mudança que eu não quero. Não é essa mudança que eu tô falando. Eu tô falando daquela mudança assim. Uma pessoa que era obesa, determinado momento da vida dela disse: não, eu não vou ser mais. Eu vou fazer de tudo para mudar de vida. E agora essa pessoa é uma pessoa eutrófica, com uma saúde muito boa. A pessoa está fazendo muita atividade física, ficou bem musculoso, uma pessoa que se tornou é, organizada, não só na sua alimentação, mas em todo o resto da sua vida. Você vê que é uma pessoa que agora está querendo ser disciplinada, que tem disciplina para sono, que tem disciplina para os seus horários, que tem força de vontade, que mudou completamente de vida. Você sabe quando você encontra essa pessoa. Uma pessoa que mudou da água para o vinho e para o resto da vida. E dificilmente, quando essa mudança ocorre, é uma pessoa que volta atrás. Dificilmente ela vai voltar a ser aquela mesma pessoa que era antes. Então é dessa mudança definitiva que eu estou falando. E para essa mudança definitiva começar, a primeira coisa vai ser estar disposto a organizar. Essa organização vai depender não só de você, vai depender muita parte de você, mas assim, quando se trata de família, você vai precisar do apoio do seu cônjuge. Sinto lhe dizer isso, mas você vai precisar. É possível fazer isso mesmo que ele não me apoie? Sim, é possível. É possível fazer. Só que as chances e o esforço que você vai ter que despender vai ser muito maior. Quando você tem um cônjuge ao seu lado que convive com você, que ele também está sobrepeso, que ele também não está bem de saúde, que ele também é sedentário, não faz nenhum exercício, que também tem uma compulsão alimentar, gasta muito em comida, só quer coisas caras, iguarias, ou só come besteira, e ele fica te oferecendo isso o tempo todo, e ele não te apoia para você fazer essa mudança, muito pelo contrário, ele fica te puxando para baixo, ele fica rindo de você, ele fica dizendo: ah, você não vai conseguir, ah, agora você está dando uma de fitness, ah, mas isso aí você não vai conseguir, você já tentou, você não vai conseguir. Se o teu cônjuge não te apoiar e até entrar nessa junto contigo, vai ser muito difícil. Agora, se vocês dois fizerem esse esforço dos dois tentarem seguir essa mudança, isso vai ser, é como se fosse assim, é como se fosse uma aceleração. Vocês dois vão se apoiar, vocês dois vão mudar a rotina da casa, vocês dois vão mudar a forma como os filhos veem vocês. Vocês dois vão mudar juntos e mover uma pedra que poderia ser muito pesada para uma pessoa, mas dois movendo essa mesma pedra alivia o peso e você consegue levar mais longe essa pedra. Tá? Então, uma dessas mudanças dessa etapa que eu estou querendo dizer aqui é o apoio da família, é o apoio de quem convive com você, é o ambiente que te cerca, as pessoas que te cercam. Talvez você precise até mudar o círculo de amigos. Talvez esse círculo de amigos não esteja te fazendo bem, não esteja te incentivando. Pior ainda, só esteja te colocando para baixo ou te, te incentivando. E quando eu quero dizer círculo de amigos, não é assim, não é só eles não dizerem nada. Às vezes, só o fato deles serem como eles são, do seu lado, de alguma forma, você conviver com essas pessoas vai moldar a forma como você é, como você age. Uma das coisas principais que uma pessoa precisa fazer quando ela quer realmente fazer uma mudança de vida é ela mudar o ambiente de pessoas com as quais ela convive. Pode ser duro isso, é muito duro, mas, mas é a verdade, é isso. É isso. E talvez você ainda não entenda isso que eu estou falando, mas no futuro você vai entender. Você vai entender isso. Muitas pessoas já entenderam isso do que eu estou falando. Outra coisa também é o ambiente. Você precisa mudar o ambiente físico
a estrutura que te cerca, a sua casa, né? A ordem externa a você, o que tem ao seu redor. Tudo isso que eu estou falando é cientificamente comprovado, tá? Não é coisa da minha cabeça, não é método, não sei o que, é cientificamente comprovado que se você muda o seu ambiente, quando eu digo ambiente, é o ambiente mesmo, tá? O seu quarto, a sua sala, a sua casa. Quando você muda o ambiente, isso provoca uma mudança no seu cérebro tão grande que faz, inclusive, com que você mude até a forma como você pensa, meio que você entra em outro personagem, entendeu? O teu cérebro ele começa a pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, aplicado muito especificamente à alimentação. Você quer fazer uma mudança realmente radical? De verdade, assim, de um dia para o outro. Vai lá na tua despensa, vai lá na tua cozinha, abre todos os armários. Abre tudo, abre todos os armários. Faz uma faxina. O que que presta? O que que presta no teu armário, na tua despensa? Joga tudo fora. Sem dó. Ah, mas é comida que eu tô gostando. Joga fora. Joga fora. Joga biscoitinho, joga lanchinho, joga bala, joga doce, um monte de coisa que você, no fundo, sabe que faz mal, mas que tá lá, que você compra. Então, primeira coisa que você faz, pega tudo, coloca tudo num saco e joga fora. Joga tudo fora. E da próxima vez que você for fazer as compras, você não vai comprar nada disso. Nada disso que tinha antes. E aí você vai organizar de novo a sua despensa. Inclusive, organizar a sua cozinha. Colocar as panelas de uma maneira mais visível. Organizar os pratos, limpar, ajeitar. Talvez até mudar o layout da cozinha. Tudo isso vai te incentivar a cozinhar, vai te incentivar a fazer mais comida. Quando você, daqui a um tempo, tiver aquela compulsão de novo de comer, aquela vontadezinha de comer doce, aquela coisa assim que vai surgir, quando você abrir a sua despensa, o seu ambiente, você antecipou a mudança no seu ambiente para você. Você sabia que você ia correr esse risco. Então, quando você abriu a despensa, não estava mais lá. E por não estar mais lá, você não vai ter escolha. Você não vai ter o objeto de tentação. Só vai restar a opção de você escolher aquilo que você racionalmente pensou que era saudável. Então, você vai lá e pega. Tá entendendo? Então, é essa mudança de ambiente que eu tô falando. É realmente mudar o ambiente, tirar tudo. Tirar. Por exemplo, a luz. Mudar a luz, mudar o tipo de luz, tirar essas luzes que são muito brancas, trocar por luzes mais amarelas, de tom mais quente. Você vai perceber que vai mudar muito. Pode até diminuir o cortisol seu que está muito alto, você não sabe por quê. Diminui o uso de telas, diminui toda, todas essas pequenas coisinhas que a gente acha que não tem importância, depois eu posso. Você pode encontrar vídeos no YouTube explicando isso, mas no futuro eu vou gravar explicando o que cada coisa dessa muda no nosso organismo. Pequenas coisas vão te ajudar a fazer essa diferença. Então, essa primeira etapa não pule. Antes de você chegar numa nutricionista, já vá pensando nessas coisas e já vá se organizando. Agora, se você for direto numa nutricionista, se for comigo, eu vou te indicar esse vídeo, eu vou te explicar essas coisas presencialmente. Se você não tiver assistido, mais uma vez eu vou te explicar. Você precisa dessa etapa. E, e eu já fiz o seguinte, eu não passei direto para a prescrição alimentar perfeita e ideal que a pessoa queria. Primeira coisa, a primeira meta dela era só organizar a rotina. Só isso. Só organizar pelo menos os lanches. Pelo menos organizar o que ela precisava para conseguir colocar em prática aquilo que ela ia precisar de fazer de mudança. A gente pensa que é fácil, mas não. É para você colocar que você vai ter esse café da manhã, aí você vai ter esse lanche, depois você vai ter esse almoço, aí você vai ter um segundo lanche, aí depois você vai ter uma janta, ou depois você vai ter uma ceia. Se é muita, eu sei, é muito difícil você organizar isso em casa. É difícil sim, não é para ser fácil, é difícil. Requer ordem, requer organização. E isso não quer dizer que é porque, que eu paguei caro, ela não resolveu o meu problema. Não é isso. Não é a profissional não é o problema. Não existe uma pílula que vá fazer com que você de um dia para o outro mude a sua maneira de pensar como se alimentar direito. Tá? É uma mudança
gradual. E quanto mais gradual, porém constante, for essa mudança, mais duradoura ela vai ser.